A gente segue falando sobre a inflação, mas do Brasil a gente vai para os Estados Unidos receber o economista Will Castro Alves. O número por aqui foi comemorado, apesar dessas discrepâncias que a gente está vendo, né? Os números indicam alguma coisa, mas e aí nos Estados Unidos, você que é estrategista-chefe da Avenue Corretora, o que é possível esperar a partir de agora com essa questão da inflação nos Estados Unidos, esse índice que foi divulgado nesta quarta-feira? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Interessante notar, né, que vento que venta aí, venta aqui também, né? A inflação também nos Estados Unidos ela foi maior do que o mercado estava esperando e não agradou muito o mercado, né? Tanto é que hoje a gente viu os juros subindo, a bolsa caindo. E interessante notar que até alguns segmentos específicos, né, que tiveram alta aí no IPCA, o que vocês vêm comentando sobre o Brasil, aqui também. O preço do ovo aqui também, entre os alimentos, foi um destaque, preço de seguro de carro, serviços médicos, educação, a parte de serviços continua pressionado, além do que a moradia aqui nos Estados Unidos. Mas, em geral, um dado que não agradou. 3,5% foi a inflação nos últimos 12 meses, veja que ela é menor do que no Brasil, mas aqui esse 13,5% não agrada porque a meta é mais baixa. A meta não tem margem de erro e a meta é 2%. Né? Sim, e o que os economistas falam aí? O que pode acontecer, não só em relação ao comportamento da inflação, mas se isso vai afetar o processo de queda dos juros, que é um processo tão aguardado aí no país? Certamente isso teve um impacto hoje no mercado, o mercado ajustando as expectativas, dizendo, olha, talvez esse corte de juros que a gente imaginava possa não acontecer, talvez ele seja menor, talvez ele demore mais, porque o Banco Central americano já tem falado muito nisso, que depende dos dados. E a verdade é que o dado hoje ele não ajuda em nada, essa ideia de eventualmente cortar juros, né? E isso é importante falar para quem está no Brasil, isso tem impacto, né, para o brasileiro também, né, porque grande parte do consumo brasileiro ele é dolarizado, muitos produtos vêm daqui ou surgem, foram criados aqui, e também tem impacto para quem investe no Brasil, porque acaba que o juro, a Selic brasileira, tem menos espaço para cair se o juro referência do mundo, que é o juro americano, ele não cair, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar dessas coisas e, de fato, o dado hoje, ele ajustou essas expectativas, olha, corte de juros agora talvez só em julho, tá? E cada vez mais o mercado vendo menos cortes. Isso falava aí até 6 cortes, hoje se fala em 2 só. Ô Will, e de qualquer forma, falando ainda sobre essas consequências, esse dado divulgado nesta quarta-feira teve, claro, consequências no mercado financeiro. Aqui no Brasil, o dólar voltou a subir, cotação final R$ 5,077, chegou a R$ 5,08. A alta foi de 1,41%, exatamente o que o Ibovespa caiu, 1,41% nesses números do mercado financeiro. Estamos conversando com o Will Castro Alves, estrategista que mora nos Estados Unidos e traz as informações sobre o mercado financeiro. Vocês em economia acreditam também em números cabalísticos? Porque exatamente o que caiu na Bolsa subiu no dólar. Não, eu diria que não. A gente tenta ser mais pragmático e se ater aos números, às estatísticas mesmo, né? Agora, e aí falando de número e estatística e fundamento econômico, né? Esse diferencial a inflação ela corrói o poder de compra de uma moeda, de qualquer moeda, o peso argentino, venezuelano, real ou dólar, né? Então, quando você tem inflação, o dólar perde valor, mas agora você tem velocidades diferentes dessa inflação. A inflação brasileira continua sendo maior do que a americana e, inclusive, com essa defasagem toda de gasolina que foi comentada aí anteriormente, estava assistindo aqui com vocês, tá? Aqui nos Estados Unidos não tem defasagem da gasolina, ela ajudou a pressionar a inflação, e ainda assim ela está um pouco menor do que a inflação brasileira e, consequentemente, o real ele acaba perdendo mais força, né, do que o dólar, né, que é a diferencial de inflação aí, mais inflação no Brasil, corrói mais poder de compra da moeda brasileira. E, além disso, obviamente, né, olhando o cenário de juros mais fortes aqui nos Estados Unidos, acaba ajudando a valorizar o dólar, e aí do nada a gente piscou o olho e o dólar já está em 5,08, né? Will Castro Alves, economista, que conversou mais uma vez conosco diretamente dos Estados Unidos. Bom descanso por aí. Will, até a próxima. Um abraço. Muito obrigado, Thiago. Forte abraço.